5 municípios da Catalunha estão confinados devido ao incêndio em armazém de cloro. Uma grave emergência química mantém a costa catalã em estado de alerta desde as primeiras horas de manhã deste sábado. 5 municípios costeiros de Barcelona e Tarragona foram colocados sob ordens de confinamento. Uma perigosa nuvem tóxica levantou-se pela manhã de sábado na zona de praia de Vila Nova e La Geltrú, a 51 km a norte de Tarragona, na Catalunha, Espanha, causada por um incêndio numa fábrica de produtos químicos para piscinas. O incêndio deflagrou nas instalações da empresa Clean Waterpool, que fabrica produtos de limpeza para piscinas. O edifício afetado armazenava cerca de 70 toneladas de cloro, um produto químico altamente tóxico quando arde. A Proteção Civil da Catalunha ativou imediatamente o alerta do seu plano de risco químico e enviou mensagens para os telemóveis dos residentes nas zonas afetadas. Os bombeiros informaram que o incêndio está em fase de estabilização e que conseguiram evitar a sua propagação aos edifícios industriais vizinhos. Até o momento, a nuvem tóxica não causou quaisquer feridos, de acordo com fontes da Proteção Civil, que salientam que a direção do vento está a dirigir a nuvem principalmente para o mar, reduzindo o risco para áreas densamente povoadas. Enquanto a Europa enfrenta desafios ambientais, as tensões aumentam no sul da Ásia. O Paquistão afirmou que a Índia lançou mísseis balísticos contra 3 bases aéreas na madrugada de sábado. Os meios de comunicação social estatais paquistaneses afirmam que os ataques de retaliação já estavam em curso, visando vários locais na Índia. Entretanto, não especificaram quais os locais que estão a ser atacados. Islamabad afirma que todos os meios da sua força aérea estavam a salvo e que não foram causados danos significativos pelos ataques às suas bases. O porta-voz do Exército, Ahmad Sharif, afirma que os novos ataques constituem uma provocação da mais alta ordem. A Índia não respondeu às acusações do Paquistão. Alguns dos mísseis indianos terão atingido a província indiana do Punjab Oriental. Sharif acrescentou que os projéteis também atingiram o vizinho Afeganistão. O porta-voz do Exército afirmou estar na posse de provas que confirmam estas afirmações. As tensões aumentaram depois de um ataque na Caxemira, administrada pela Índia, ter matado 26 pessoas a 22 de abril, na sua maioria turistas. Nova Delhi acusou Islamabad de apoiar o ataque, alegações que o Paquistão refutou. Na quarta-feira, a Índia efetuou ataques aéreos em vários locais dentro do território paquistanês, que identificou como estando associados a militantes, matando 31 civis, tal como relatado por funcionários paquistaneses. Em resposta, Islamabad afirmou ter abatido 5 aviões de combate indianos. A Organização das Nações Unidas alertou para o agravamento da fome na África Ocidental e Central, com milhões em risco numa crise sem precedentes. De acordo com a Agência Humanitária da ONU, mais de 36 milhões de pessoas estão a lutar para satisfazer as suas necessidades alimentares, um número que pode aumentar para 52 milhões de pessoas este verão, durante a época de escassez entre duas colheitas, incluindo quase 3 milhões em situações de emergência, segundo o PAN. Para além do fim dos programas de ajuda sob a égide da Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos, decidido por Donald Trump, vários países ocidentais reduziram as despesas neste domínio. Os conflitos persistentes, as deslocações de populações, a deteriorização da situação econômica e as condições meteorológicas extremas recorrentes
na África Ocidental e Central, estão a empurrar milhões de pessoas para níveis de fome de emergência. Lê-se no comunicado: 5 milhões de pessoas correm o risco de ficar privadas de assistência alimentar vital se não for recebido um financiamento urgente, alertou a organização. Segundo Margot van der Velden, a diretora regional do PAN para a África Ocidental e Central, estamos num momento crítico em que milhões de vidas estão em jogo. Sem financiamento imediato, o PAN será forçado a reduzir ainda mais o número de pessoas a alimentar e o tamanho das rações alimentares a distribuir, salientou. No final de abril, o PAN anunciou que teria de reduzir a sua força de trabalho em 25% a 30% em todo o mundo. Mesmo diante de tantos desafios, há sinais de esperança. Cada vez mais jovens qualificados, muitos destes luso-descendentes, estão a escolher a África como destino. Com formação superior, regressam às origens com vontade de fazer a diferença e contribuir para o desenvolvimento dos seus países. É o caso da jovem Cláudia Reis e Aissatu Touré. Cláudia Reis, nascida em Portugal, formada em jornalismo, decidiu em 2024 regressar para Cabo Verde, terra dos seus avós. Sempre que o avião aterrava em São Vicente, conta que sentia uma emoção imensa e a mudança surgiu da necessidade de reconstruir a sua identidade e procurar uma vida com mais qualidade. Sentiu que no seu país tinha mais liberdade, mais tempo para viver e não apenas sobreviver. Com dupla nacionalidade, Cláudia vê-se como parte integrante das culturas portuguesa e cabo-verdiana e acredita que está a cumprir uma missão ao regressar às raízes. Também a Aissatu Touré, portuguesa de origem guineense, optou por fazer o mesmo caminho. Hoje é secretária-geral da Câmara Municipal de Bissau e sentiu que podia fazer a diferença na sua terra, porque em Portugal, diz a mesma, era só mais uma. Descendente de empresários afetados pela Guerra Civil de 1998 na Guiné-Bissau, a Aissatu cresceu em Lisboa, mas encontrou no país de origem um propósito renovado. Apesar das dificuldades, hoje sente-se feliz por regressar à sua terra natal, já que, segundo a mesma, a África é também um continente de oportunidades. Cada vez mais jovens luso-africanos estão a contribuir ativamente para o desenvolvimento das nações africanas. Uma nova onda migratória marcada não apenas pela fuga, mas pelo regresso com propósito. E é com este espírito de reconstrução que surgem novas iniciativas em Moçambique, que estuda a construção de ferrovia para comboios elétricos, conforme revelou o presidente Daniel Chapo. Edson Arante traz mais informações a partir de Maputo. Moçambique pondera a construção de uma ferrovia para passagens de comboios elétricos. A revelação foi feita pelo presidente Daniel Chapo após a apreciação de um projeto similar durante a visita à Tanzânia. O presidente de Moçambique, na primeira visita de Estado à Tanzânia depois da eleição, visitou o projeto ferroviário de Bitola Standard, uma moderna linha de comboio elétrico. Daniel Chapo manifestou a possibilidade de implementação do projeto também em Moçambique. O projeto tanzaniano custou cerca de 2 bilhões de dólares e as obras tiveram duração de 9 anos. Edson Arante, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Ainda em Moçambique, no Cabo Delgado, mais de 90 mil pessoas receberam apoio psicossocial da Unicef nos primeiros 3 meses de 2024, em meio ao conflito armado e à crise humanitária que continuam a forçar deslocamentos em massa. A atuação da Unicef em Moçambique, através do cluster de segurança que lidera, garantiu assistência essencial a mais de 90 mil pessoas entre janeiro e março de 2024. A intervenção focou-se, sobretudo, em apoio psicossocial e de saúde mental, com ênfase nas crianças, que constituem quase 3/4 dos beneficiários.
A ajuda humanitária foi distribuída por 14 distritos de Cabo Delgado, região rica em recursos naturais, mas devastada por uma insurgência armada desde 2017, que já causou milhares de mortes e deslocou mais de 1 milhão de pessoas. Segundo o relatório da Área de Proteção à Criança, a resposta deu prioridade a grupos particularmente vulneráveis, como crianças associadas a grupos armados, menores desacompanhados e adolescentes vítimas de uniões prematuras. A gestão de casos foi significativamente reforçada, alcançando 12.919 crianças e adolescentes com igualdade de género. Além disso, o apoio a crianças com deficiência chegou a 655 beneficiários, demonstrando progresso em relação a trimestres anteriores. A escalada da violência no norte do país continua a agravar a crise humanitária. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários estima que mais de 24.000 pessoas foram forçadas a fugir das suas aldeias nos últimos meses. Metade delas são crianças. Um estudo internacional com participação da Universidade de São Paulo, no Brasil, relacionou o consumo de ultraprocessados a mortes prematuras e evitáveis. O Arnaldo consome os alimentos chamados ultraprocessados. No almoço levo, às vezes, macarrão instantâneo, como salgadinho, café, pão, bolacha, biscoito e refrigerante também. Ultraprocessados levam aditivos, conservantes, corantes e aromatizantes artificiais. Um estudo com participação da USP, publicado numa revista científica internacional, mostra que a ingestão desses alimentos pode provocar mortes prematuras e evitáveis. A pesquisa analisou dados de 8 países em 3 continentes, entre eles o Brasil. Os mercados de baixa e média renda são aqueles onde eles mais avançam ultimamente. Então, a gente vai ver esse fenômeno mais intenso, mais recentemente, nos países latino-americanos, inclusive na África também. O levantamento também apontou que os ultraprocessados compõem 22% da alimentação dos brasileiros. Para os especialistas, o número é um sinal de alerta, já que o alto consumo desses alimentos já foi associado a 32 doenças. Entre elas, as cardiovasculares, alguns tipos de câncer, diabetes e até depressão. A Aliança Internacional de Alimentos e Bebidas e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, entidades que reúnem empresas do setor, disseram que o estudo não pode estabelecer causalidade, uma vez que os resultados se baseiam em métodos com diversas limitações, e ressaltou as falhas metodológicas. De acordo com o estudo, nos Estados Unidos, os ultraprocessados foram relacionados a 124 mil mortes prematuras. A Silvia cresceu consumindo bolachas e refrigerantes. Para a filha, quer outros hábitos. A Laura tem 3 anos e ela não come doce, ultraprocessados. A gente tenta ter uma alimentação super saudável com ela. Escolhas alimentares saudáveis, elas só vão se dar, vão ser mais fáceis se o ambiente favorecer. Então, isso significa preço menor, significa ter acessibilidade. E voltamos às tensões globais, desta vez no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel interceptaram nesta sexta-feira um ataque contra o maior aeroporto do país. Passava das 4 da tarde quando as sirenes de alerta soaram em várias cidades da região central de Israel. As forças de defesa confirmaram a interceptação de um míssil pelo sistema de proteção aérea. O foguete foi lançado do Iêmen pelos rebeldes Houthis. O grupo assumiu o atentado e confirmou que o alvo era o aeroporto Ben Gurion. Foi o segundo ataque ao aeroporto nesta semana. No último domingo, um míssil atingiu uma área próxima a um estacionamento. Os Houthis mantêm os ataques contra Israel, mesmo depois dos Estados Unidos terem anunciado um acordo com os rebeldes para suspender as ações contra navios no Mar Vermelho. A tensão tem aumentado em várias regiões. No sul da faixa de Gaza, 2 soldados israelenses morreram e outros 2 ficaram feridos na explosão de granadas. As bombas foram lançadas por terroristas que estavam escondidos em um prédio.
Na mesma área, as forças de defesa atingiram mais de 60 alvos nos últimos dias. Foram destruídos depósitos de armas e prédios usados por terroristas. O exército ainda encontrou um túnel no campo de Chaboura, em Rafah. A estrutura tinha 1 quilômetro de extensão, paredes reforçadas e rede elétrica. O túnel foi destruído. Deputados e militantes da UNITA, maior partido da oposição em Angola, realizaram uma vigília pacífica em frente à Rádio Nacional de Angola, na capital Luanda. Com camisolas brancas, velas acesas e cartazes com mensagens de protesto, dezenas de deputados e simpatizantes da União Nacional para a Independência Total de Angola reuniram-se junto à rádio pública angolana. A vigília assinalou o dia do deputado da UNITA e prestou homenagem a Raul Danda, o ex-locutor da Rádio Nacional de Angola, símbolo da defesa da liberdade de expressão. Adalberto Costa, presidente da UNITA, disse o seguinte: Vivemos tempos de retrocesso. As liberdades estão em risco e a pluralidade na comunicação é quase inexistente. Há censura, há um voto contra a Constituição. Viemos aqui protestar. O presidente da UNITA denunciou ainda que os órgãos públicos de comunicação são usados para censurar a oposição e apelou à reposição dos princípios democráticos no país. A vigília ocorre no momento em que estão em discussão alterações para o pacote eleitoral proposta pelo partido no poder, que prevê, entre outras medidas, o uso exclusivo do bilhete de identidade para votar, medida rejeitada pela UNITA. Por sua vez, Olívio Quilumbo, deputado da UNITA, afirmou que a Rádio Nacional de Angola é um órgão capturado. Viemos protestar contra a censura, a repressão e a captura das instituições. Apesar de alguma resistência inicial, a polícia esteve no local e permitiu o desenrolar da manifestação, que decorreu de forma pacífica. Os deputados da UNITA em outras províncias também realizaram vigílias semelhantes. Albertina Angolo, deputada da UNITA, deixou bem claro que esta vigília foi feita em homenagem a Raul Danda, um combatente da liberdade de imprensa, mas também um apelo por eleições livres e justas. A UNITA afirma que vai continuar a promover ações de protestos em defesa das liberdades fundamentais e de um processo eleitoral transparente. O governo angolano ainda não se pronunciou oficialmente sobre a vigília.